Glória a Deus. Graça e paz, amém, igreja? Amém. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Quem tem motivo para adorar a Ele, diga aleluia. Aleluia. Que coisa chique. Gente, é um prazer conhecer vocês, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra para mim servir essa casa com o ministério que o Senhor tem me confiado. Você que trouxe o exemplo bíblico, localize aí, segundo livro de Reis, capítulo de número 3. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 3. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 3. Tenha um pouquinho de paciência aí comigo. Eu sou assembleano, né? Então, um pouquinho, mas vai dar certo. Aos pastores dessa casa, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? É um prazer. Glória a Deus. Meu amigo Yuri, Cacau, Neide, Gabriela, meu amigo Micael, lá de Brasília, que está aqui comigo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Segunda Reis, capítulo 3, versículo 11. Podemos ler em pé? Podemos ler em pé? Por favor. Amém. Há uma unção de Deus sobre a nossa vida neste lugar. Olha para esse querido que está do seu lado, diga: Jesus te trouxe aqui para te pegar. Capítulo 3, versículo 11 diz assim: Josafá, porém, perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor? Para que consultamos o Senhor por meio dele? Um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu está aqui. E costumava a derramar água na mão de Elias. Podeis assentar. Aleluias. Eu sinto uma graça de Deus aqui. A senhora é a pastora que eu orei por senhora, né? Prazer conhecer a senhora, viu? Deus abençoe a sua vida, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a vida do profeta Eliseu. E sobre o que Eliseu carregava do Senhor. O que foi liberado sobre a vida de Eliseu. Qual unção Eliseu carregava. E no nome de quem Eliseu efetuava as obras na terra. Precisamos entender esse propósito da vida do profeta Eliseu. E para entender sobre a vida do profeta Eliseu, temos que entender também sobre a vida do profeta Elias. Elias foi um homem chamado por Deus para profetizar para a casa de Israel. A profecia que Elias carregava, a palavra que Elias carregava, era uma palavra de despertamento para a casa de Samaria. Essa palavra de despertamento que ele chama a atenção do povo, e a atenção que ele chama do povo é para se voltar ao Senhor. O interessante é que no período do ministério do profeta Elias, que começou ali em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, ele foi profeta no período do rei Acabe. Quem conhece o rei Acabe
vai lembrar que ele casa com Jezabel. Quando ele casa com Jezabel, o texto vai dizer que Jezabel, ela traz a cultura dela para Samaria. A cultura que ela traz para Samaria, de uma cultura politeísta que adora vários tipos de deuses, aonde não agradava o Senhor dos Exércitos. O interessante é que no capítulo 19, quando Elias estava fugindo do Senhor, ele vai para dentro de uma caverna. Quando ele vai para dentro de uma caverna, o Senhor fala com Elias dizendo: sai desse lugar, vai para um lugar que eu vou te mostrar. No caminho que tu for, a ordem que Deus deu para ele foi: você vai derramar um óleo de unção sobre a vida de um homem que se chama Eliseu, e ele ficará no seu lugar. Duas coisas importantes tem nesse texto. A primeira coisa, a utilização de Elias quando ele queria morrer. Olha aqui para mim. Quando Elias achava que ia morrer, que não suportava mais, que não aguentava mais a perseguição, Deus disse para ele: sai desse cenário, porque ainda tu vai ungir alguém. Naquele momento, a unção que Elias carregava ia desbloquear uma chamada na vida de um homem que estava cuidando dos bois do seu pai. A chamada que foi desbloqueada, mas a chamada que foi anunciada dentro da caverna. Pegue isso aqui. Essa chamada que foi anunciada de Eliseu, ela foi anunciada dentro de uma caverna, aonde o profeta está em um momento de angústia, tristeza, e dizendo que não suportava mais, que tudo que ele queria era morrer. Mas existem fontes que não secam assim. Tem alguém aqui comigo? Existem fontes que não é caverna que vai secar, que não é ameaça de Jezabel que vai secar. Existem fontes que Deus determinou para produzir vida e desbloquear um cenário de unção e glória. Escute isso aqui: os níveis da guerra que tu passa e o cenário do que tu está enfrentando é Deus dizendo: você passa pela guerra, mas a guerra não seca a fonte de quem é você. Você passa pela angústia, mas a angústia não seca a fonte que é você. Tem alguém aqui como fonte? Aleluia! Existe uma fonte dentro da caverna. Vou repetir: existe uma fonte dentro da caverna. Aí eu vou dizer: Jezabel mandando procurar, cadê o profeta? Cadê o profeta? Preciso matar, preciso parar, preciso mexer com o sistema, preciso perseguir. E Deus está olhando e está dizendo: ela não vai te encontrar, porque tem acesso que Deus não permite Jezabel chegar. Porque existem lugares que aonde o profeta está achando que é o fim dele, é onde Deus está dizendo: ainda vou produzir vida. Pelo amor de Deus, levanta a tua mão que eu estou sendo profeta aqui. Nesse cenário de dor que tu está passando, a ordem de Deus para a sua vida é: você vai produzir vida. Vou repetir a profecia, e se você crer, Deus me trouxe lá de Brasília para dizer: a caverna não te para, a angústia não te para, esse cenário não te para. Elias, tu és uma fonte.
lugar. Que varão ligado. Que é isso, varão? Meu Deus, olha aqui. Veio a palavra do Senhor. E a ordem que Deus deu para a vida do profeta Elias é: procura Eliseu. Vai à procura desse homem, porque há uma unção sobre a vida dele que precisa ser desbloqueada. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O céu está aberto aqui. O céu está aberto aqui. E ele está procurando. Cadê quem eu vou encher? Cadê quem eu vou derramar da minha glória? Tem alguém aqui? Meu Deus, me ajuda. Olha aqui. Procura Eliseu, porque você vai ungir ele no teu lugar. 2 princípios de Deus está nesse texto. Primeiro, é Deus dizendo: tu não vai morrer agora. Segundo, você precisa preparar alguém para estar no teu lugar. Oh, meu Deus. Procura Eliseu. E ele procura Eliseu. E o interessante é que quando ele acha Eliseu ali anda com ele no período de 10 anos. Porque Eliseu está sendo preparado. Eliseu está sendo preparado. Mas no capítulo 12 desse livro, capítulo 2, perdão, vai falar uma coisa espetacular. Capítulo 2, versículo 1, se conseguir colocar aqui para mim. Diz assim: quando o Senhor levou Elias ao céu, em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, como tu vive, não te deixarei ir só. Então ele desceu para Betel. Em Betel, os membros da comunidade dos profetas, fala com Eliseu e pergunta: você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? E Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Então Eliseu lhe disse: fique aqui. E Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vive, não te deixarei ir só. E assim ele foi com ele para Jericó. E em Jericó, os membros da comunidade dos profetas falam com Eliseu e lhe perguntam: você sabe que hoje o Senhor vai te tirar o teu mestre de você? E Eliseu respondeu: sim, eu sei. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vive, não te deixarei só. Então os dois partiram juntos. Repita por mim: Gilgal, Betel, aleluia, Jericó e Jordão. 4 cenários que Eliseu andou com Elias. Gilgal. O que significa, Mateus? A demonstração de Deus é que aquela terra significa a terra da santificação e da aliança com Deus. O primeiro território que Eliseu andou com Elias foi no lugar da aliança. Pega isso aqui. O lugar da aliança é o lugar que revela quem é Deus. Por que, Mateus? Porque não queira carregar porção dobrada se tu não quer carregar o nível da aliança que Elias está deixando. Ele diz: eu vou, mas eu não vou te deixar só, eu vou contigo. Então, já que tu veio até aqui comigo e entendeu que o lugar que eu estou aqui é o lugar da aliança, fique aqui,
porque Deus me deu ordem para me descer para Betel. Oh, meu Senhor, não vou te deixar aqui, eu vou para Betel com você. O que isso significa, Betel? O lugar da revelação. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: te prepara. Não. Diga para ele: te prepara. Deus vai te levar para o lugar da revelação. Receba uma revelação nova nesta noite. Receba uma revelação nova nesta noite. Oh, meu Deus. Desceu para o lugar da revelação. É em Betel que Jacó vê anjos subindo e descendo. Que maravilha. É em Betel que foi edificado a casa do Senhor. É em Betel que existe cultos para Deus, que a glória é de Deus, a honra é de Deus. Não há outro Deus além desse Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que estabeleceu o céu e a terra. É Ele que é Ele que manda. O grande eu sou. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para dizer: eu marquei encontro com pessoas aqui para entregar uma revelação. Você está em Betel. Oh, aleluia. Você está em Betel. Em Betel ele vai adquirir revelação. Em Betel ele vai adquirir revelação. Ele sai de Betel. Agora Elias olha para Eliseu e diz assim: fica aqui. Tu já entrou comigo na casa da aliança. Tu já entrou comigo na casa da revelação. Mas fica aqui, porque o Senhor me deu ordem para me descer para Jericó. Oh, meu Senhor, eu quero ir para Jericó com você. Mas deixa eu te dizer, Jericó é a casa da batalha. É o lugar de batalha. É o lugar que Deus desceu para batalhar pelo seu povo. Diga, tem lugar da aliança? Não, diga, tem lugar da aliança? Tem o lugar da revelação? E te prepara, porque também tem lugar de batalha. Não entendi, eu vou explicar. Primeira coisa que precisamos entender é que existe uma guerra espiritual. Primeira coisa que precisamos entender é que existe uma guerra espiritual. E dentro dessa guerra espiritual, constituído como servo, homem, jovem, mulher de Deus, precisamos entender que existe uma guerra. O que Deus está ensinando nesta noite, que existem batalhas que tu está enfrentando, mas no cenário da batalha, tu não pode esquecer dos dois cenários que tu já vem. Ah, não. Tem baterista aqui? A galera pode vir comigo, vocês? Pode vir? Vem aqui, eu sou um pouco doido lá de Brasília. Não tem problema não, olha aqui. Primeiro, qual foi o lugar? Diga aliança. Qual foi o lugar? Qual foi o lugar? Segundo lugar, diga revelação. Qual foi o lugar? Diga aliança, revelação. Aliança, revelação. Aliança e revelação. Agora Deus olha para ele e diz: dentro desses dois cenários, tu experimentou o Deus da aliança e o Deus da revelação. Agora tu vai experimentar do Deus da batalha. Eu não sei se tu conhece outro, mas o meu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Eu vou repetir mais uma vez. Eu não sei se você já ouviu falar de outros, mas o meu Deus nunca
Pastores, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma. Ele olha para Davi e diz para Davi assim: Davi, não se preocupa com o exército que está vindo contra ti. Faz o seguinte, Davi, fique de trás das palmeiras, entre as montanhas, e quando tu ouvires o barulho da batida na terra, que barulho é esse? Você vai ouvir o barulho da marcha, e quando você ouvir o barulho da marcha, desça para o campo de batalha, porque eu, o Senhor teu Deus, já fui na tua frente. A palavra que eu quero liberar sobre a tua vida: Deus já desceu no campo de batalha. Esse cenário que tu está vivendo, Deus já está batalhando nele. Essa guerra que tu está vivendo, Deus já está batalhando nele. Eu estou sentindo uma unção caindo sobre a minha vida como autoridade, e essa unção que está vindo sobre a minha vida diga para essa igreja, Mateus, que o Deus da batalha entrou aqui hoje para guerrear. O Deus da batalha entrou aqui hoje para guerrear. Pela autoridade do Espírito Santo, eu escuto barulho de cadeia sendo quebrada aqui hoje. Ai, pai, queimando de que a Súria, a ordem que Deus está dando para o império das trevas é para ele bater de retirada. O Deus da batalha entrou aqui hoje. Se você veio no culto achando que seria calminho, veio no culto errado. O pregador é pentecostal e eu vim com a ordem de Deus: se prepara, a batalha começou. A batalha começou. A batalha começou. Tem alguém aqui na batalha junto comigo? Ei, a mãe de revoltência na vida que eu se revoltou rebiar. Deus está entrando em guerra nessa noite, neste lugar. Vou repetir mais uma vez: Deus está entrando em guerras nessa noite, neste lugar. Ele está dando ordem ao seu favor neste lugar hoje. Ele está dando ordem em seu favor nesse lugar hoje. Oh, meu Deus. Jericó, o lugar da batalha. Jericó, o lugar da batalha. Agora Deus vem e Deus diz assim: olha, tu passou pela aliança? Meu Deus. Tu passou pela aliança? Tu passou pelo lugar da revelação? Tu passou pela batalha? Mas a ordem de Deus agora para a minha vida é que Ele está mandando eu descer para o Jordão. Oh. Jordão significa o lugar da descida. Foi no Jordão que Naamã teve que descer 7 vezes. Foi no Jordão que Jesus desceu para ser batizado. Muita coisa acontece no Jordão, porque é no lugar do Jordão que Deus revela quem a gente é. Agora o interessante é que diante desses 4 cenários, Eliseu olhou para Deus e para Elias e disse: eu não te deixo ir só. Por quê? Porque aonde tu for, eu vou contigo. Qual era a intenção aqui? De Eliseu para Elias: ele não pode ser tirado de mim sem eu ver. Elias olha para Eliseu e ele diz assim: olha, peça-me algo antes que eu seja tirado de ti. Ele disse assim: eu quero a porção dobrada. Sim ou não?
a porção dobrada do teu espírito. Agora que interessante, é que o versículo que eu li vai dizer que Eliseu derramava água sobre a mão de Elias. E o que isso significa? É que na cultura judaica, a prática de serviço que Eliseu praticava com Elias era a prática de servir. Ele servia. Mas o interessante é que na obra do serviço de Eliseu para Elias, ele carregava duas evidências. Diga após mim, duas evidências. Quais são elas, pregador? Primeiro, bacia. Segundo, toalha. Olha aqui para mim. Quando ele está dizendo assim: fui eu que lavei a mão do meu Senhor, ele está dizendo: eu carreguei dois instrumentos, bacia e toalha. Quando ele está dizendo na cultura judaica que ele carregou, ele está dizendo o seguinte: aonde ele chegava, eu tinha uma bacia pronta com água e uma toalha para secar as mãos dele. Porque Mateus só dá valor na porção dobrada quem carregou bacia. Vou repetir mais uma vez: só dá valor na porção dobrada quem carregou bacia e toalha. Deus está levantando uma geração de pessoas que carrega bacia e toalha. Vou repetir mais uma vez: Deus levantará uma geração que carregará bacia e toalha. O que tu quer de mim, Eliseu? Eu quero uma porção dobrada. Eu respeitei a tua unção, eu caminhei contigo na tua unção, eu fiz aquilo que tu pediu na tua unção. Agora aquilo que tu me pediste é duro, mas eu te digo: receba agora a evidência daquilo que eu carrego. Agora olha aqui para mim. Qual foi a evidência que Elias deixou para Eliseu? Diga capa. Fala capa. Ele deixou uma capa. Foi a evidência que ele tinha para deixar. Agora olha aqui para mim. A questão aqui não é que a capa tem unção, porque capa não tem unção. A questão aqui, a evidência do que ele carrega. A evidência do que ele carregou há muito tempo foi bacia e toalha. Agora a evidência do que ele carrega é a capa do seu Senhor. A capa do seu Senhor é a representação do seu Senhor. A capa dele representa uma evidência simbólica daquilo que ele carregava. Escute bem, igreja, atenta para que o Senhor está dizendo: aquilo que você respeita é aquilo que você recebe. Aquilo que você respeita é aquilo que você possui. A evidência é a capa, o símbolo é a capa. Levante a tua mão. Eu sou maluco. Receba isso hoje. Há uma unção de Deus aqui. Oh meu Deus. Oh meu Deus. A evidência é essa. Não existe outra evidência. A evidência é a capa. Tudo que ele tem é a capa. Tudo que simboliza para ele é a capa. Essa é a evidência dele. Para ele, ou para muitos, é uma evidência. Mas o interessante é que não é somente a questão da evidência, é a questão do significado de possuir. Porque para ele,
era uma capa, mas para Eliseu simbolizava muito mais do que uma capa. Olha aqui, simbolizava base de sentimento que ele tinha dentro dele, porque a unção não está em objeto, unção está em pessoas. Agora olha aqui, pega isso aqui. Eu vou repetir. Unção não está em objeto, unção está em pessoas. Toda vez que Deus quer te abençoar, Ele coloca um homem e uma mulher de Deus na tua vida, porque Deus sabe aquilo que Ele investiu em pessoas, aquilo que Ele investiu na sua vida. Deus investiu algo sobre você, quem crê nisso? Vou repetir mais uma vez. Deus investiu algo sobre a sua vida, quem crê nisso? Diga: eu recebi uma capa. Não, diga com autoridade: eu recebi uma. A capa é a evidência, a evidência do que eu carrego. Por exemplo, já fiz algumas faculdades, estou me formando agora em psicologia. A evidência do título é o nome, mas a utilização do título é o conteúdo. Vou explicar. O exercício da psicologia não é feito pela questão do nome do título, mas pela questão do conteúdo que você tem a aplicar. O que Eliseu está ensinando aqui é: a capa é uma evidência, mas o que ela significa para mim é mais do que isso. Vou explicar. A unção que está sobre a tua vida significa algo muito forte para você. Vou repetir mais uma vez. A unção que está sobre a sua vida significa algo muito forte para você. Quem aqui tem unção de Deus, diga glória a Deus. E se não tiver, vem que eu vou orar hoje. Eu estou daquele jeito que o Espírito Santo gosta. Agora olha aqui. Receba. A capa caiu. Quando a capa caiu, Eliseu lamentou a morte. A separação. Quando houve a separação, aí o texto diz que ele pegou a capa. Por que, Mateus? Porque, Mateus, precisamos entender que capa por capa todo mundo podia pegar, mas existe evidência que só funciona na mão da pessoa certa. É por isso que eu fico agoniado com gente querendo tomar a posição do outro, achando que alguém está ali por causa de uma capacidade humana. Existe a capacidade humana, mas existe uma unção de Deus ali. Tem coisa que funciona na mão de alguém que nunca vai funcionar na mão de outro. Procura a tua evidência, rapaz. Cada um é diferente. Por exemplo, de Elias para Eliseu, Eliseu desejou a capa. E de Eliseu para Naamã, ele desejou o tesouro de Naamã. E isso aqui revela muito, porque enquanto alguém queria a capa, outro estava desejando a oferta do leproso. O que tu deseja? Preciso finalizar. O que tu quer? O que tu almeja? Se for a unção,
Receba. Eu estou liberando, receba. Receba agora a unção que está sendo liberado sobre a tua vida hoje. A unção que está sendo liberada sobre teus negócios hoje. A unção que está sendo liberada sobre a tua empresa hoje. Aquela empresa que Deus te deu só vai funcionar na tua mão. Se tu colocar na mão de outro, quebra. É contigo. Foi contigo que Ele entregou. Pegue na mão de alguém que está do teu lado e diga: meu querido, minha querida, é contigo. O que foi liberado foi para você. A unção foi para você. A autoridade foi para você. O ministério foi para você. Receba aí agora. Coloque de pé, adorando, 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 adorando. Oh, meu Deus. Receba a graça que está sendo liberada aqui hoje. Está fluindo uma graça aqui hoje. Está fluindo uma graça aqui hoje. Esse é o lugar da aliança. Esse é o lugar da revelação. Esse é o lugar da batalha. E esse é o lugar de descer. Então, se numa quinta-feira, feriado, tu entrou em Betel para adorar a Ele, então que o céu se abra aqui hoje e você receba. Levante a mão para adorar a Ele. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Diga isso. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Eu quero ser cheio de Deus, Mateus. Eu quero ser renovado por Deus, Mateus. Corre aqui para o altar, eu preciso orar por você.